Fala galera, que classificação do Porto para cima da Juventus, hein? Uma partida fantástica, um jogo dramático, gols na prorrogação e o Porto garantindo a classificação diante da Juventus com os gols fora de casa, né, como critério de desempate, definindo aí o que foi essa vaga nas quartas da Liga dos Campeões. Muita coisa pra gente falar aqui, pra usar o campinho, pra falar sobre o andamento da partida, porque foi um roteiro muito diferente, né, principalmente se a gente pegar o primeiro tempo e separar da segunda etapa, então tem um impacto ali da reação da Juventus, mas a gente pode falar de um grande primeiro tempo do Porto, a gente pode falar de uma reação da Juventus, o impacto da expulsão, um jogo que vai se encaminhando muito pro lado da Juventus até no final ter a reviravolta com um gol já na prorrogação, obrigando a Juventus a marcar dois, ainda consegue fazer um deles imediatamente, mas não foi suficiente. Então assim, são vários os tópicos, eu vou passar por alguns desses aspectos táticos aqui para falar sobre a estrutura dos dois times, sobre o funcionamento dos dois times, quais foram os destaques. Para começo de conversa, acho que se a gente for falar de protagonistas, a gente vai falar de um jogo que teve grande atuação do Pepe, que teve o Marquezinho fazendo boas defesas, que teve o Sérgio Oliveira brilhando, embora não tenha jogado tão bem quanto no primeiro jogo, em que ele tinha sido a grande figura. Eu vou deixar a análise do jogo aqui em cima para quem não viu, quiser ver. Foi um jogo diferente do ponto de vista tático também, mas o Sérgio Oliveira tinha feito uma grande partida na ida. E, do outro lado, o Chiesa com um protagonismo gigante. Não é porque a Juventus ficou pelo caminho que a gente não pode falar e não deve falar do Chiesa. Chiesa e Quadrado, as duas grandes opções ofensivas da Juventus para a Juventus se manter viva, tentar pressionar, chegar a levar o jogo para a prorrogação como levou dentro da partida. Então esses são alguns dos protagonistas. Se a gente for comparar com o primeiro jogo, e aí já começa a falar sobre questão tática também, se a gente for comparar com o primeiro jogo foi muito marcado pelo Porto pressionando muito a partida, a agressividade do Sérgio Oliveira subindo para incomodar a saída de bola da Juventus. O gol foi forçado, né? Foi um erro forçado logo de cara, isso na ida, justamente por esse movimento, por essa projeção. E o Porto deu muito trabalho, a Juventus ficou muito desconfortável para fazer essa saída de bola. Dessa vez o Porto alternou a altura do campo em que marcaria e durante mais tempo marcou com um bloco um pouco mais recuado. Também incomodou ao marcar de outras formas. Mas quando a gente olha para os dois times no papel, para as escalações, a gente pode falar que são dois times que partiam do 4-4-2. Com o funcionamento, o posicionamento, a distribuição das peças é completamente diferente. Mas como ponto de partida dá para falar de um 4-4-2. O Porto tendo ali o Otávio numa meia aberto por um dos lados, com o Tecatito Corona do outro, né? Tecatito Corona à direita, Otávio à esquerda, com o Sérgio Oliveira e Uribe como os dois meio-campistas, com o Taremi e Marega à frente como os dois atacantes, né? Do outro lado, a Juventus tendo o Alexandro na lateral esquerda e o Quadrado na lateral direita, o Demiral como opção junto com o Bonucci. No meio-campo, o Arthur de volta, fazendo essa dupla com o Rabiot, o Chiesa e o Ramsey sendo os meias abertos, com funções completamente diferentes, Cristiano Ronaldo e Morata. Esse é o ponto de partida, dois times no 4-4-2. Mas é claro que quando a bola rola, o funcionamento é completamente diferente. Quantas e quantas vezes a gente já não falou sobre as variações do Pirlo. Então, em termos de ideias, está muito claro qual é a estratégia do Pirlo como funcionamento e a diferença de posicionamentos com e sem a bola. Com a bola, já que eu falei que o Porto não subia tanto para marcar e pressionar lá na área adversária, a gente vai falar de um bloco mais intermediário, em alguns momentos mais recuado, e de um Porto que protegeu muito bem a sua linha de defesa. E como que se dava essa proteção à linha de 4 na defesa? Com muita ajuda pelos lados. Então, pelos dois lados do campo, os meias da segunda linha, eles retornavam e faziam uma linha ora com 5, ora com 6. Então tinha de um lado o Otávio, do outro lado o Tecatito Corona, os dois protegendo demais a primeira linha com 4. O que fazia com que essa linha de defesa, a linha de 4, fosse muito estreita, ou seja, não tinha muito espaço entre lateral e zagueiro, zagueiro e zagueiro, lateral e o outro zagueiro. Era um Porto que marcava com uma linha bem estreita e ainda tinha proteção pelos lados, com uma linha praticamente com 6. À frente desses 6, o Uribe um pouco mais preso à frente da defesa, o Sérgio Oliveira saltando para pressionar, subindo em alguns momentos para incomodar o meio-campista que tivesse a bola, além dos dois atacantes que também ajudavam nesse trabalho sem a bola, Taremi e Marega. Em alguns momentos foi até curioso dentro do jogo, porque em alguns momentos Taremi e Marega voltavam pelos lados para marcar, e foi até o Sérgio Oliveira quem ficava mais adiantado para iniciar esse trabalho de pressão, de tentar sufocar, de tentar incomodar, ou de tentar tirar o conforto de quem tem a bola para enxergar o campo de frente. E essa ideia de preencher muito a primeira linha com 6 basicamente, ela funcionou para proteger a linha com 4, como eu falei, e funcionou também para
tirar o conforto da Juventus para trabalhar com as suas armas. Porque a Juventus se distribuiria em campo com bola de uma forma previsível até. Do lado esquerdo, o Alexandro ficando um pouco mais. Do lado direito, o Quadrado se projetando. Então o Quadrado seria o jogador do corredor direito para atacar a ponta, com o Ramsey saindo da meia direita para virar um meio campista. Rabiot centralizado, Ramsey à direita dele, Arthur à esquerda dele. Basicamente um trio de meio campistas. Do outro lado, um Chiesa espetado para tentar buscar as diagonais, as arrancadas, e com Cristiano Ronaldo e Morata na frente. Então na distribuição das peças, o Porto protegia muito bem a sua linha com 4, limitava os espaços para enfiadas de bola, conseguia, a partir de uma liderança muito grande do Pepe, rebater muitas vezes essas jogadas, impedir que essas chances fossem criadas com facilidade. E quais são os caminhos da Juventus? A iniciativa do Chiesa, como já tinha acontecido no primeiro jogo, como tem acontecido muitas vezes nessa temporada, uma Juventus que muitas vezes é bem pouco criativa. Então quando eu falo em time do Pirlo tem as ideias muito claras, quando a gente fala de funcionamento com e sem bola, a gente entende muito claramente qual é a variação. Mas o funcionamento em campo não se dá da forma adequada. O time não fica à vontade, não consegue envolver ou ser criativo. E de novo isso aconteceu. Então foi uma Juventus bem pobre em termos de construção por dentro das jogadas. Teve um ponto interessante no início do jogo, que foi o Cristiano Ronaldo muitas vezes saindo do centro do ataque e caindo pelas pontas. Em especial no início do jogo, abrindo bem do lado esquerdo, até fazendo com que o Chiesa entrasse nesse movimento diagonal, e o Cristiano Ronaldo abrindo bastante. Já que o Porto estava tentando espaçar muito pouco a sua linha de defesa, deixar tudo bem estreito, o Cristiano Ronaldo tentava abrir para, quem sabe, receber numa faixa do campo em que, por exemplo, o Tecatito Corona estava preocupado com as entradas do Chiesa, gerar algum tipo de confusão. Mas foi pouco. Então, assim, a Juventus teve dificuldades. E, claro, a partir do momento em que o Porto sai na frente dentro da partida, claro, você pode discutir alguns dos lances-chave dentro da partida, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, como vocês sabem, eu estou mais interessado em falar aqui sobre alguns aspectos táticos do que exatamente discutir os lances polêmicos. Mas sim, dá para discutir o pênalti, sim, dá para discutir a expulsão do Taremi, mas o fato é, o Porto sai na frente e fez um grande primeiro tempo, de muita coordenação e organização defensiva no momento de marcar, porque além de toda essa estrutura que eu falei, de basicamente uma linha com 6, o Porto incomodava quando recuperava a bola. O Porto conseguia incomodar nas saídas. Tinha saída, não ficava encurralado lá atrás. Tecatito de um lado, do outro lado o Otávio. Além dos dois homens de frente, o Porto dava sequência e gerava perigo. Então o Porto sai na frente, mas não é que tenha sido a única jogada no primeiro tempo, não. Na maior parte do primeiro tempo, o Porto se defendeu bem e ainda incomodou mais claramente do que a Juventus, com dificuldades. E diante dessa marcação de um Porto que esvaziava um pouco mais a faixa central do campo para proteger mais a primeira linha, ali ficava muito exposta a limitação da Juventus. Porque uma Juventus que poderia e deveria ser mais criativa, poderia castigar essa ausência de peças numa segunda linha. Porque o Porto tinha o Uribe à frente de quase uma linha com 6, o Sérgio Oliveira não necessariamente protegendo a entrada da área, porque saía para pressionar, e os dois atacantes. E mesmo assim, por dentro, a Juventus não conseguiu tomar conta do jogo. Então aí eu acho que está muito evidente uma dificuldade da Juventus. Agora, olhando para o segundo tempo, claro, a gente vai falar de uma Juventus que consegue reagir, e o primeiro gol vem de um passe do Bonucci, né? E aí a importância do zagueiro que consegue enxergar o jogo e achar um passe. Porque é o lançamento do Bonucci que encontra o Cristiano Ronaldo, conseguindo o passe na cavada, né? Por cima da linha de defesa, para ele ajeitar para o Chiesa entrar batendo. E esse movimento da esquerda para dentro já tinha gerado uma das chances do primeiro tempo ali da Juventus, até foi um lance para o Morata ganhando nas costas do Manafá. E já começava a aparecer algo que ficaria mais nítido ainda a partir da expulsão do Taremi. Quando o Taremi é expulso, o Porto fica com 1 a menos, o confronto fica completamente aberto e estava anunciado que viraria drama. O Porto com 10 já não conseguiria marcar da mesma forma que estava fazendo com 11. E essa estrutura de marcação, de proteção pelos lados, a linha de 4, ela já não seria suficiente porque faltaria gente também. Então é claro que a expulsão impacta muito no jogo também. E a partir disso fica ainda mais nítido e começa a aparecer pra valer um Chiesa avassalador. Porque nessa altura do jogo, o Tecatito Corona já não tinha o mesmo fôlego e já não poderia ficar só preocupado em fechar o lado direito da marcação protegendo o Manafá. E ali o Chiesa passa a se posicionar bem aberto,
O Porto tenta manter essa primeira linha mais estreita, só que agora já não tem jogadores que protejam pelos lados o tempo inteiro, porque esses jogadores estão um pouco mais na frente. Eles estão tentando fechar uma segunda linha, que é o que o Porto faz com algumas das substituições, né? Tem a entrada do Luiz Dias para fazer esse papel pelo lado esquerdo, à frente do Sarr, que tinha entrado, então foram algumas das mexidas do Porto dentro da segunda etapa, muda um pouco a composição, porque passa a ter uma segunda linha com 4 à frente da primeira linha com 4. Então, o Chiesa recebendo bem espetado passa a ser uma ameaça constante em profundidade, seja para receber no espaço entrando em diagonal, seja para receber no pé e partir para cima, e aí ele supera em alguns momentos o Tecatito Corona, em outros momentos o Manafá, e principalmente essa entrada em diagonal nas costas do Manafá vira um problemaço, que já tinha nascido um lance assim no primeiro tempo, que tinha sido do Morata recebendo nas costas do Manafá. Foi uma fragilidade de um Porto que de uma maneira geral, se defendeu bem, mas a partir do momento em que fica com um a menos, deixa de ter muita saída e passa a ser um jogo de superação tentando se defender. Então a Juventus consegue chegar à virada, chega ao 2-1 com um Chiesa grande personagem do jogo, e depois cria algumas situações também, porque passa a ser aquele jogo do tem muito tempo para a Juventus com um a mais conseguir chegar ao terceiro gol, conseguir definir o confronto. Só que isso acaba não acontecendo, né? E aí, ao falar, é claro que no segundo tempo tem as substituições, o McKennie entra para ser esse meio campista pelo lado direito ali, tentando ser esse jogador na área que era de atuação do Ramsey, enfim. Mas aí na prorrogação, eu já acho que é um jogo que escapa bastante desses aspectos táticos, porque aí já era um jogo muito mais do lado psicológico, da superação mesmo, e a bola parada, né, com o Sérgio Oliveira, a barreira completamente aberta, e o Szczesny não conseguiu tirar a bola, ele toca na bola, mas não tira do caminho do gol. Ali, aí virou drama puro, emoção pura, quando o Porto chega ao segundo gol de uma forma improvável, num momento em que o jogo parecia ter bastante cara de pênaltis, né? O Porto chega ao segundo gol, a Juventus consegue chegar ao 3-2 ainda com o Rabiot, mas não conseguiu, embora ainda tenha pressionado nos segundos finais, não conseguiu chegar ao gol da classificação. Então é claro que eu acho que tem muito mais a se falar dos aspectos de andamento da partida, de funcionamento dos times, tem muito mais a se falar dos 90 minutos do tempo regulamentar do que exatamente da prorrogação. Mas a prorrogação foi o ápice do drama, com o Porto conseguindo essa grande classificação. Então, diante de tudo isso que eu falei, assim, acho que tem capítulos diferentes dentro dessa história, de uma grande classificação do Porto, que se a gente for lembrar, o Porto no primeiro jogo, a Juventus saiu no lucro no primeiro jogo. O Porto tinha sido muito superior e tinha jogado para fazer mais do que aquele 2-1. Aquele gol do Chiesa lá já tinha sido um lucro, um gol que claramente colocava a Juventus na parada e muito mais viva do que deveria, porque tinha sido muito superada no primeiro jogo. No primeiro tempo da volta, o Porto de novo foi superior, com uma outra estratégia, mas fazendo muito bem a sua proposta defensiva. No segundo tempo, a partir do empate, a partir da expulsão, o jogo de fato muda. A Juventus parecia ter a classificação nas mãos e no fim ainda deu Porto. Então foi um confronto que teve de tudo. Acho que teve um lado tático muito interessante, variações, estratégias diferentes e drama. Drama para todo lado, como mata-mata muitas vezes reserva. A Juventus até poderia ter passado, mas não jogou bem no todo do confronto. No todo do confronto, para mim, o Porto foi superior à Juventus e consegue essa grandíssima classificação para as quartas. Conta aí com os comentários de vocês, se inscreva no canal, deixa a curtida no vídeo. Um abraço e até a próxima.